Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós, amém? Vamos dar início aí a mais uma aula. Hoje, estudo de 1 Reis, capítulo 7, tá? Vamos lá, vamos ver o que a palavra diz. Na aula passada foi falado aí sobre a edificação do templo, né? Feito por Salomão. Vimos que isso ocorreu por 480 anos após o povo israelita sair do... É a minha moto. Parou. Vamos continuar ali. Isso ocorreu por volta de 480 anos antes do povo de Israel sair ali do Egito, né? Foi no 4º ano ali do governo do rei Salomão, e então no 2º mês ali ele começou a construir o templo do Senhor, né? E como é que era esse templo? A maneira mais prática de descrever, né, como seria esse templo edificado por Salomão, é como uma construção ali retangular, não é verdade? Com um alpendre ali, à frente, 3 andares, tá? A palavra diz que as pedras também foram todas ali cortadas e tratadas na pedreira, não é verdade? Para ficar mais fácil de manusear. Enfim, nenhuma ferramenta de pedra foi utilizada no local do templo, tá? Por dentro existiam painéis de madeira, né? Ricamente entalhados ali, revestidos com ouro batido, né? Então, na verdade, era uma verdadeira obra de arte. A sala da frente era chamada Lugar Santo, ali onde estava o altar do incenso, a mesa dos pães da presença ali e os 10 castiçais, tá? A sala interna era o santuário ou lugar santíssimo, né? Nesse santuário também a palavra diz que não possuía janela, e onde ficava ali a Arca da Aliança, que era o símbolo ali da presença de Deus. Existiam também os 2 anjos, né? A palavra enfatiza que eram bem grandes, suas asas chegavam a tocar as paredes, né? Então, esses 2 querubins eram, vamos dizer, os guardiões simbólicos ali da arca, tá? E o capítulo 6 termina, então, enfim, dizendo que o templo do Senhor demorou 7 anos para ser concluído, né? Para ser edificado ali, tá? Hoje, na aula de hoje, capítulo 7, a gente vai narrar aqui, vai ver que durante o reinado de Salomão foram construídos grandes edifícios, não é verdade? Edificações ali com uma tudo bem elaborado, né? Detalhado ali, tá? E isso aí só vinha mostrar a potência da nação, né? Toda a riqueza ali, a imponência no tempo de Salomão. Até porque a gente vê que Salomão não poupou esforços nem capital, dinheiro, né, para construir esse grande império, tá? Então ele sabia que quanto maior fosse a nação, maior também seria, logicamente, a responsabilidade, né? Tanto é que ele constrói, inclusive, um local ali específico para julgar o povo. A gente vai ver isso com mais detalhes aí mais para frente, tá? No decorrer do estudo, tá? Enfim, esse capítulo 7, ele narra ali detalhes, né, da construção do templo, né? É uma continuação dos registros das realizações ali de Salomão durante o seu governo, que, como eu disse, foi abençoado por Deus com sabedoria, né? E com prosperidade, tá? Por isso que o templo de Salomão até hoje, né, considerado aí uma estrutura aí significativa, não é verdade? Mais impactantes ali lá do Antigo Testamento, tá? E a sua construção, ela, logicamente, é símbolo ali da fé, né, de Salomão a Deus, tá? Da sua devoção. Era desejo de Salomão construir esse templo ao Senhor. Isso aí também, logicamente, já estava nos planos de Deus, né? Já havia sido determinado por Deus, era o cumprimento, né, da palavra de Deus. Mas capítulo 7 ele inicia falando primeiro sobre a construção do palácio de Salomão, que, como narra o primeiro capítulo, o primeiro versículo, demorou 13 anos, né, para ser erguido, para ser concluído, tá? E esse palácio, como eu disse, era uma obra-prima ali da arquitetura na época, né? Como eu disse, refletia a riqueza
né, o poder ali no tempo de Salomão, tá? E detalhes agora de outras estruturas ali que foram edificadas, tá? Narra 2 impressionantes pilares, né, que foram colocados, construídos ali de cobre puro e colocados à frente do templo, cobre não, bronze. Outro aspecto importante foi a construção do tanque de bronze, não é verdade? Chamado também de mar de bronze. Isso aí era usado nos rituais ali de purificação. E o capítulo também, ele menciona os artesãos ali que foram usados por Deus, né? Os artífices que trabalharam em toda a obra, né? No geral, a gente vai ter uma visão de toda a grandiosidade ali no tempo em que Salomão reinou sobre Israel, né? A construção desse templo ali, um local importante, né, para o povo de Israel. Então, só um esboço de 1 Reis, capítulo 7, tá? Então, do versículo 1 ao 7, fala literalmente sobre a construção ali do Palácio de Salomão, os detalhes arquitetônicos ali, enfim, tudo, né, que se refere à construção. Do versículo 13 ao 22, fala a construção desses 2 pilares, né? E também sobre a instalação deles ali à frente do templo. Do versículo 23 ao 26, narra o mar de bronze, como eu falei, que era um grande tanque ali, utilizado nos rituais de purificação. Do versículo 27 ao 37, vai descrever detalhadamente todo o material, todo objeto de bronze que foi confeccionado, né, por Irão e os artesãos da época, tá? E menciona também, né, esse povo que foi usado ali por Deus, que trabalharam na confecção de tudo que foi necessário ali no templo do Senhor. E finaliza aqui do versículo 38 a 51, só a conclusão narra o término da obra, tá? Conclusão do templo, enfim, de todo objeto ali, né, que foi feito, tá? E também relata que foi uma quantidade enorme de bronze ali utilizada na construção. Mas vamos lá por detalhe. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1, vamos ver o que diz. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio, né? Aqui já é interessante, a gente vê que Salomão levou 13 anos para concluir o seu palácio, né? Em contraste com os 7 anos que ele levou para construir o templo do Senhor, tá? Só que essa diferença de tempo não indica necessariamente que ele cuidou mais do local onde ele literalmente ia morar do que da casa do Senhor, não é verdade? Então, o tempo menor gasto ali na construção do templo, creio eu que podia até refletir a urgência da obra, né? Ele queria muito construir ali, e também a intensidade do serviço, né? Os funcionários, todo mundo que trabalhou. Por outro lado, como eu disse, o maior tempo gasto ali na construção do seu palácio, creio eu que talvez por ter sido uma obra mais complexa, mas no sentido de atender ali o povo, não é verdade, as necessidades, a administração do império ali num todo, em geral, né, tudo que necessitava, tá? Mas a gente vê outro detalhe, que a intenção aqui, o desejo de Salomão em construir primeiro o templo do Senhor, não é verdade, antes mesmo de construir a sua casa, né, é admirável. A gente vê esse comprometimento dele, de Salomão com Deus, né? Como nós vimos na aula passada, ele primeiro constrói o templo do Senhor. Vamos ver agora o que diz do versículo 2 ao 5. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas que se apoiavam nas colunas era de cedro, eram 45 vigas, 15 por fileiras. Haviam janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra, né? Então, o versículo 2 inicia falando sobre esse palácio da floresta do Líbano, o
casa, né, do Bosque do Líbano, conforme a tradução, logicamente se refere à mesma construção, à mesma edificação, tá? Mas aqui trata-se de um grande salão, né, sustentado ali por pilares do Líbano. Além disso, foi usado muito cedro, a gente vai ver em detalhe, toda a construção foi usado bastante cedro na obra, né? Isso aí dava até num local uma aparência silvestre, né? Daí o nome Casa do Bosque do Líbano, né? E esse local ele era usado, pelo menos em parte, como um arsenal bélico, né? Ou seja, ele era usado para usar armas também, tá? Isaías 22:8 diz isso, ó: Judá ficou sem defesas naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta. E 1 Reis 10:17 também confirma, diz, também fez 300, falando de Salomão, fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro cada um, o rei os colocou no palácio da floresta do Líbano, né? Enfim, era uma construção ali anexa ao palácio que servia também, né, para guardar armas, né? Salão de audiência real e também guardavam armas, tá? Mas é interessante, como eu disse, a gente vê a qualidade de todo o material utilizado ali na obra, né, na construção, toda a grandeza, a beleza da obra em si, né? Tudo isso a gente vai ver através do estudo, é narrado com detalhe, devia ser uma coisa bem linda, né? E aqui destaca o número de porta, janela, o seu posicionamento, a Bíblia narra tudo isso com detalhe. Então, tudo isso nos traz, como eu disse, nos lembra, né, a grandiosidade que era esse templo que foi edificado a Deus, né, que Salomão construiu, porque ele foi abençoado por Deus com riqueza, né, com sabedoria. Logicamente, por isso ele obteve sucesso em todos os seus empreendimentos, tá? E Salomão, por sua vez, ele expressava essa sua devoção, a sua fé em Deus, né? Construindo todas essas obras que refletiam a glória do Senhor, tá? E também, como eu disse, a prosperidade do seu reino ali, na época quando estava sob seu comando. Versículo 6. Fez um pórtico de colunas de 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas, né? Aqui inicia falando sobre um pórtico de colunas, tá? Então aqui era basicamente uma parede de pilastras, né? Coberto, né? Com telhado ali, uma projeção, né? Então indica claramente que era uma área coberta e que tinha pilares, né? De sustentação, né? O entendimento aqui dessa descrição envolve as 4 fileiras ali de pilares que foi comentado lá no versículo 2, e que sustentavam a parte central ali da edificação, tá? Versículo 7. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro, desde o teto até o chão, né? Então essa sala do trono, ela era uma outra entrada ali associada à casa do Bosque do Líbano. É interessante, a gente entende que era uma área só grande, né, onde foram construídas todas essas edificações aí, né? Então dá para entender que era uma entrada, creio que uma entrada pública ali no edifício maior, né? Um lugar de acesso ao trono, onde as pessoas iam buscar julgamento ali com o rei, tá? Então se tratava sobre um salão de coluna, que eu creio que abrigava o povo, que dava acesso a essa sala ali de juízo, tá? Então esse local onde Salomão ouvia e julgava ali os casos que não poderiam ser solucionados por autoridades de patente inferior, tá? Então esse salão de pilares, como eu disse, provavelmente era um salão de reuniões, né? E o salão do trono, um outro local ali de julgamento, tá? Vamos ver aqui versículo 8 ao 12, o que diz. E o palácio, para a sua moradia no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado.
Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros, outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico, né? Então, esse versículo 8 inicia falando sobre a sua casa, literalmente, o local onde ele ia residir, né? Onde ele moraria, tá? E como narra aqui nesse versículo, a edificação, como eu disse, ela foi construída, erguida atrás da sala de trono, né? Confirmo que eu disse que era um terreno grande onde ele construiu essas edificações, tá? Também eram formadas por pilares, mesmo esquema, revestida ali de cedro, né? Foi usado bastante cedro, então, a madeira cedro, tá? E interessante, depois diz que ele construiu uma edificação ali, uma residência semelhante a essa, né? Para a filha de Faraó. Então, a sua primeira esposa, ela teve um palácio ali só para ela, né? E conforme narra, né, as paredes da construção eram feitas de tudo de pedra, né, da melhor qualidade, né, blocos de pedra, creio eu, ali de grande valor, né, tudo cortado ali sob medida, tá? E também foram usadas, era padrão, as vigas de cedro, né, na parte superior, tá? Então foi tudo feito com muita dedicação, né, com muito zelo. Esse versículo 12 aqui fala sobre o grande pátio, né? Esse último versículo. Fazendo uma comparação, ele é identificado ali, né, como sendo uma obra semelhante ali ao pátio interno do templo do Senhor. Se a gente for ver, narra quase que igual. 1 Samuel 6,36 diz, ó: também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedra cortada e de uma ordem de vigas de cedro. Então, creio eu que eram as construções mais ou menos padrão, né, que ele fazia. Porém, esse grande muro aí cercava, né, toda a edificação ali e também o pátio do palácio, tá? Então, versículo 1 ao 12, é uma demonstração ali, né, fascinante do palácio de Salomão, destacando sua beleza, né, toda a parte arquitetônica, os detalhes detalhes da obra, de tudo que ele construiu, né, e também a bênção de Deus, logicamente, que permitiu ali a conclusão de toda a obra. Versículo 13 e 14. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Irão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Irão era extremamente hábil, experiente, sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado, né? A gente vê interessante aqui, Irão, ele tinha um parentesco meio que misturado, né? O pai era fenício, era artífice também, né? Artesão, e se casou com a viúva da tribo de Naphtali, uma israelita, né? E assim como seu pai, Irão se tornou também um grande artesão, né? Um grande profissional, chamavam bronzeador. E, logicamente, foi muito grande a sua contribuição ali na obra do Senhor, tá? Conforme a gente vai ver mais adiante, do versículo 40 ao 47, sobre tudo que ele confeccionou, foram muitas coisas ali que ele fez, né? Enfim, esse artesão foi contratado aí por Salomão, né, para fazer todas as peças ali de bronze polido que exigia ali no palácio, tá? Interessante, a Bíblia destaca 3 qualidades ali de Irão: sabedoria, entendimento e ciência, né? Interessante. Então a gente vê que verdadeiramente esse homem ele foi usado ali por Deus, né, para fazer a sua obra, né? Deus encheu Irão ali de sabedoria, de ciência ali, de entendimento.
Mas por que isso? Vou entrar num detalhe aqui. Ele encheu Irão com esses dons. E Deus, ele pode encher qualquer um de nós, mas para isso a gente tem que estar de que forma? Vazio, né? A gente precisa se esvaziar para Deus poder nos encher com os seus dons, né? A palavra diz ali a riqueza dos detalhes, né? Dos objetos confeccionados ali por Irão, provando mais uma vez, como eu disse, que verdadeiramente ele foi usado por Deus, né? Então, quando Deus concede um dom a alguém, né? E essa pessoa aceita humildemente, isso aí só vai gerar ali tesouros na casa do Senhor, como vai dizer acho que é o último versículo aqui, tá? 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele concede, que muita gente pede dom a Deus, um dom específico, né? Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, mas não é dessa forma, né? O Espírito de Deus, ele escolhe um dom que vai ser benéfico, que vai resultar em bons resultados na obra de Deus, tá? Então, cada um, mas pode ter certeza que cada um de nós nasceu sim com um dom aí, né? Com propósito diante de Deus. E Irão, ele reconheceu que ele era um barro ali na mão do oleiro do Senhor, né? Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, né? Então, que a nossa vida, ela possa ser uma fábrica de tesouros, né? Diante de Deus, sempre trabalhar na obra, né? A gente vê que o templo demorou 7 anos para ser edificado, mais 13 anos o Palácio de Salomão, só aí soma 20 anos, né? Que Salomão trabalhou ali na obra de Deus, né? Então, isso a gente entende que o tempo de trabalhar na obra de Deus é quando? É sempre, ontem, hoje, amanhã, quando for necessário, não é verdade? Enquanto a gente tiver vida. Hoje a gente vê que a maior necessidade se refere ao Antigo Testamento. A maior necessidade, logicamente, não são as edificações aí, né, grande, monstruosa, porque hoje nós sabemos que somos templo aí do Espírito Santo, não é verdade? Então, nem a mais bela igreja edificada hoje no mundo, ela vai superar o brilho da igreja de Deus, né? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, tá? Então, volto a dizer, se você sei lá, tem uma boa oratória, se você é pedreiro, pintor, seja o que você for, que seja usado na obra de Deus. Pode ter certeza que vai sempre precisar de alguém para fazer alguma coisa, né? Então, que o talento que a gente tem que seja usado ali na obra do Senhor. Agora, do versículo 15 ao 22, narra a construção e implantação dessas duas colunas ali no templo, tá? 15 e 16 diz assim, se referindo a Irão: ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas, de 5 côvados. Era a sua altura de cada um deles, tá? Então, entre as grandes obras de Salomão, o que se destaca uma dessas eram essas 2 colunas na entrada do templo. Na verdade, essas colunas, elas não sustentavam o templo, né? Eram só ornamentais ali, né? Eram objetos que, na verdade, se destacavam ali pela sua imponência, né? Pela obra, pela arte, tá? Essas colunas representavam, logicamente, tinham um significado ali, né? Significava a força, o poder de Deus. No versículo 16, narra as medidas dessa coluna que equivalia a 8 metros e 10 centímetros, né? Comprimento, ou seja, de altura, tá? E 5 metros e 40 de circunferência. Então, eu creio, era bem robusta, né? Depois fala sobre os capitéis, que é a ornamentação na parte superior da coluna, né? Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Versículo 17 ao 20. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que
circundavam cada conjunto de corrente. Para cobrir os capitéis no alto das colunas, fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das duas colunas acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, haviam 200 romãs enfileiradas ao redor, tá? Então, versículos 17 ao 20, narra aqui, né, os detalhes dessa obra aí, dessas duas impressionantes aí colunas, esses pilares, toda a decoração ali ao redor dos capitéis, né, em forma de romã, flores, redes, correntes, enfim. Só para explicar aqui, quem não sabe, capitel é a cabeça da coluna, né, a parte superior, tá? A parte de cima, que era toda ornamentada, como a gente viu, né, ricamente, em ricos detalhes. 21 e 22. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna do sul, e de Boaz, a coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas, né? Então, finalmente, ele concluiu essas colunas, ergueu as colunas ali na frente, né, do templo, e ele dá um nome simbólico, Jaquim e Boaz, né? Coluna da direita, Jaquim, da esquerda, Boaz. Jaquim significa ele estabelecerá, e Boaz significa nele a força. Então tudo tinha um significado, né, um fundamento, não foi feito ali aleatório, tá? Como eu disse, as colunas nem sustentavam o prédio, tá? Mas foram colocadas à frente ali do palácio, do templo, como ornamentação, né? E representavam um papel importante no simbolismo ali do templo, né? Porque esses dois nomes, Jaquim e Boaz, traziam sim uma mensagem ali profética, né? Indicando a importância ali da fé, da confiança em Deus, na estabilidade do reino ali, né, de Israel. Então, enfim, eram símbolos da presença de Deus no local, tá? Outro detalhe, a escolha do bronze, né, como material, refletia o que? A ideia de purificação, de santificação, porque o bronze na época era utilizado ali em rituais, né, de purificação. Então essas duas colunas tinham sim um grande significado ali, tanto espiritual como cultural, né, para o povo ali de Israel na época. Representavam a fé, a estabilidade ali do reino num todo, tá? Além, logicamente, de lembrar o povo a presença de Deus no local. Agora, do versículo 23 ao 26, narra a construção, como eu disse, desse mar de fundição, né? Vamos ver o que diz esses 4 versículos. Fez também um mar de fundição redondo, de 10 côvados, de uma borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras fundidas, quando se fundiu o mar. Apresentava-se o mar sobre 12 bois, e olhavam para 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírio, comportava 2.000 batos, né? Então, esses 4 versículos, eles narram aqui, né, com detalhes ali, uma das peças também, não menos importante, né, do templo ali, né, que é esse mar de bronze, tá? Isso aqui também, essa peça, ela desempenhou um papel muito importante ali no povo de Israel na época, né? O que era esse mar de bronze?
Era basicamente um tanque, né? Um tanque bem grande, gigante de água, feito de bronze sólido, né? Ou seja, foi moldado ali numa peça só, né? Fundido ali. Eu imagino a sabedoria de Irão na época, né? Fazer tudo isso dessa forma, né? E esse tanque, qual era o propósito dele? E, na verdade, ele substituiu aquela pia lá, né? A pia lá do tabernáculo, no tempo de Moisés, lá de Êxodo. Tá? Então, esse tanque, ele era, logicamente, bem maior do que a pia lá, né? Na época. Só as medidas 10 côvados de diâmetro, ou seja de cerca de 4,5 metros, né? Tinha uma circunferência de 30 côvados, que equivalia a 13,5 metros, né? Além disso, 5 côvados de altura, que é aproximadamente 2,25 centímetros, tá? Versículo 24 diz que havia colossíntidas junto ao tanque, né, fundidas ali na borda do tanque, tá? Colossíntida é um fruto venenoso, né? Eu estive vendo, ele existe até hoje, ainda existe lá em Israel, isso aí na região ali do Mar Morto, tá? Então, esse tanque era apoiado, como diz a palavra, sobre 12 bois ali, né? De bronze, 3 de cada lado. Isso aí representavam, na verdade, as 12 tribos ali de Israel, né? E o versículo 26 diz que tinha capacidade para 2.000 batos. 2.000 batos equivalem a 40 mil litros de água, né? Então, era uma piscinona. E a função desse tanque, logicamente, era armazenar água, né, para ser usado na purificação dos sacerdotes. Tem outra referência bíblica que diz, segundo Crônicas 4:6, diz: o tanque servia para os sacerdotes se lavarem, né? Então, logicamente, antes dos sacerdotes realizarem ali rituais, os sacrifícios, né? Então, eles se purificavam nesse mar de bronze aí. Então, mais uma vez, tinha um significado, uma pureza espiritual ali, né, na vida do povo de Israel. Agora, do versículo 27 ao 37, narra outros detalhes ali da construção. Vamos ver aqui, do 27 ao 29. Fez também 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas à armação. Nas placas, entre as armações, haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, haviam grinaldas de metal batido, né? Aqui eu entendo mais ou menos como se fosse caixas, né? De bronze sobre rodas, como diz os carrinhos, né? Para poder se locomover, serem movimentados ali. Cada carrinho tinha a borda retangular com figuras ali, né, gravadas. Como narra o versículo 29, gravuras acima e também abaixo dessas placas. Versículo 30 em diante. Tinha a cada suporte 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros e os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Aqui detalha, né? Fala com detalhes ali toda essa obra, né? Ou seja, era tudo de fundição, né? Tudo confeccionado ali, fundido numa só peça. Vamos seguir aqui. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de comprimento. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor.
Foi assim que fez os 10 carrinhos, foram todos fundidos no mesmo molde e eram idênticos no tamanho e na forma, né? Então aqui fala sobre os detalhes desses carrinhos que faziam parte ali da mobília, né? E dos utensílios do templo, né? Porque eles também tinham uma função, não era só ornamentação, a gente vai ver aqui depois. Seguindo, depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, medindo em 80 de diâmetro, e uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte, pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo, né? Então foram confeccionadas também 10 pias ali de bronze, né? Com capacidade para 40 batos, que se equivale a 800 litros, tá? Cada uma. Então essas pias ficavam apoiadas ali em cima dos carrinhos, né? E os carrinhos ficavam ao lado desse mar de fundição, 5 de cada lado, né? Então qual era a função? Esses carrinhos transportavam as pias que era usada ali, né, para limpar os instrumentos ali que eram usados nos sacrifícios, né, na época. Então, como a gente vê, era tudo bem organizado. Versículo 40. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim Irão completou todo o trabalho que for encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, as bacias de aspersão, todos esses utensílios que Irão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei mandou fundir em moldes de barro, né? Então, esse trecho apresenta, né, mais uma vez, ele é um resumo de tudo que foi feito, né, descrição detalhada de toda a obra ali que foi feita, fundida, né, todo objeto de bronze que foi confeccionado, enfim, para o templo, tá? Objeto esse, como diz, incluindo ali os carrinhos, pilares, os bois, o tanque, não é verdade? Pá, etc. E várias outras peças ali fundamentais em toda a obra, tá? Tanto na estrutura, volto a dizer, como peças que eram utilizadas nos rituais, né? Na época, os rituais realizados ali no templo, tá? Então, aqui a gente vê que o escritor, ele relata tudo, né, que foi feito, os objetos feito, e diz que foram todos ali fundidos no Vale do Jordão. Versículo 47. Salomão, olha que interessante, não mandou pesar esses utensílios. Tão grande era o seu número que o peso do bronze não foi determinado. Imagina, né? Esse versículo ele enfatiza, né? Só vem confirmar a quantia ali de bronze que foi utilizada na época, né? Na obra, tá? Então foi algo monstruoso, tanto bronze que não foi possível ali calcular o peso exato, né? Isso aí é mais um testemunho ali da abundância de recursos, né, que Deus concedeu, tudo se dedicado ali à construção da casa do Senhor, sob a liderança do rei Salomão. Versículo 48. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo e também para as portas do átrio principal, né? Então aqui a gente vê que a mobília, né, do templo, ela foi elaborada, se a gente vê, de forma similar, semelhante lá ao tabernáculo, né, com poucas modificações, né? Então o altar de madeira,
né, e revestido lá do tabernáculo antigamente, foi substituído por um altar de ouro no templo de Salomão. A mesa dos pães da preposição também do tabernáculo eram de madeira acácia, a gente vê isso narrado lá, e agora é revestida de ouro. Já no templo ali de Salomão era de ouro puro, né? O candelabro também, que era apenas um, no tabernáculo, passou a ser 10 candelabros de ouro finíssimo, né, no templo lá de Salomão, tá? Porém, a gente vê que a função dos objetos continuou sendo a mesma, não é verdade? E o último versículo, 51, encerra o capítulo 7 dizendo assim, ó: terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros no templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios, né? Então Salomão finalmente ele termina, ele conclui toda a obra, né? Ele traz ali os presentes de Davi, né? Guardados ali, consagrados ao templo. Isso é narrado com mais detalhes no livro de Crônicas 29:2. Eu vou ler aqui um pedacinho, diz assim, ó: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Interessante aqui, né? Então, aqui a gente vê que também foi um bom exemplo pessoal, né, de Davi, na sua generosidade, né? Para finalizar aqui, né, para terminar aqui, eu vou deixar uma palavra de reflexão, né, tirada aqui de tudo isso que nós vimos nessa aula, tá? Todos nós, eu sei que hoje em dia a grande maioria já tem, né, a sua casa própria, mas o sonho principal do ser humano, né, do brasileiro, é o quê? É o sonho a realização do sonho da casa própria, né? Seja ela bela, bonita, rica, pobre, humilde, né? Enfim, mas o lar é o refúgio onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. A gente viu que quando Israel andava pelo deserto, né, campando em tendas, Deus ordenou a Moisés que construísse uma tenda no centro do arraial, um tabernáculo, não é verdade? Ficava ali no centro do arraial, representando o quê? A vontade de Deus em habitar ali com o seu povo, né? Só que no tempo de Salomão, creio eu que a grande maioria das pessoas já tinham, né, edificado ali suas casas. Então era chegada a hora de edificar o quê? O templo ao Senhor, né? E logicamente isso aí foi feito com proporções bem maiores do que aquele santuáriozinho, tabernáculo lá no deserto, tá? Então foi edificado finalmente ali o famoso templo, né, de Salomão, como vimos ali, um templo deslumbrante, né, uma grande obra de arte que demorou 7 anos para ser concluído. Porém, o que eu quero destacar aqui, tudo aquilo que foi feito, né, o que mais importava no sentido lá do templo era o quê? Era a adoração ao Deus, a adoração ao Senhor, né? A adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, o que eu quero dizer é que toda aquela mobília, os objetos de ouro que foram confeccionados ali, né? Além dos rituais objetos de rituais de sacrifício, nada disso teria um valor, não é verdade? Se o principal não fosse observado, que é o quê? A adoração ao Senhor, né? O que adiantaria um templo que fosse feito todo de ouro se o Senhor fosse ignorado, não é verdade? O que eu quero dizer é que o chamado de Deus aos seus filhos, ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre, amanhã, não é verdade? O cristão, ele está em constante processo de crescimento. Esse crescimento seria o quê? A santificação, né?
Até porque hoje nós somos templo do Espírito Santo do Senhor, não é verdade? É a nossa maior beleza como templo, ela é observada como quando nós manifestamos o caráter de Cristo. É importante que o mundo veja isso na gente, amém? Que Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade.